pai sempre foi homem de coragem, desses que não se acanham com facilidade. Cresceu na roça, aprendeu a lidar com terra desde menino, conhecia cada palmo daquelas bandas de manhumirim como se fosse quintal de casa. Trabalhava duro de sol a sol com meus avós e tios, cultivando aquela terra vermelha que dava feijão, milho, mandioca. A propriedade ficava distante do centro, coisa de uns 8 quilômetros pela estrada de chão, cercada por morros cobertos de mata e alguns bambuzais enormes que faziam barulho quando o vento passava. Naquela época, final dos anos 70, as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Não tinha luz elétrica na maioria das casas da zona rural, e quando o sol se punha, a escuridão tomava conta de tudo. As poucas casas que tinham lamparina a querosene eram como vagalumes perdidos naquele mar de breu. Meu pai era rapaz novo ainda, devia ter seus 20 e poucos anos, e gostava de sair nos finais de semana para o centro da cidade. Arrumava-se, pegava a estrada e ia encontrar os amigos, conversar, tomar umas cachaças, dar risada. Sempre voltava tarde, de madrugada mesmo, caminhando sozinho por aquela estrada silenciosa. Os mais velhos da região sempre comentavam sobre coisas estranhas que aconteciam por ali, principalmente em tempo de quaresma. Diziam que era período de resguardo, que tinha coisas que andavam soltas pela noite, que não era hora de ficar zanzando por aí. Meu avô costumava dar conselhos ao meu pai, pedia para ele ter juízo, mas rapaz novo não escuta muito conselho de velho. Meu pai achava que aquilo tudo era conversa fiada, história para assustar criança. Ele conhecia cada curva daquela estrada, cada árvore, cada porteira. O que poderia dar errado? Naquela noite de sábado, como de costume, meu pai tinha ido para a cidade. Passou o dia trabalhando na roça, tomou banho na bacia, vestiu a roupa boa e seguiu caminho. Lá na cidade encontrou os conhecidos no boteco do seu Valdomiro, um senhor de bigode grisalho que tocava aquele estabelecimento havia anos. Conversaram sobre futebol, sobre política, sobre a seca que tinha castigado a região no ano anterior. As horas foram passando e quando meu pai viu, já era bem tarde. Ele se despediu da turma e disse que ia embora, que a caminhada era longa e não podia chegar com o dia clareando. Foi quando o seu Valdomiro, secando um copo com o pano de prato, olhou para ele com uma expressão séria. O velho tinha visto muita coisa naquela vida, e seus olhos carregavam o peso de quem sabia que o mundo guardava mistérios. Ele falou para meu pai que não era bom andar sozinho naquelas estradas a essa hora, ainda mais sendo tempo de quaresma. Tinha coisas que andavam pela noite, coisas que não eram deste mundo. Meu pai ouviu, mas deu de ombros. Estava acostumado com aquela caminhada, tinha feito ela dezenas de vezes. Para quebrar a tensão, ele ainda brincou. Disse que se aparecesse algum lobisomem, ia montar nele e usar como cavalo para chegar em casa mais rápido. O pessoal riu e meu pai saiu porta afora assoviando. A lua estava alta naquela noite, mas estava encoberta por nuvens esparsas que iam e vinham com o vento. A estrada de chão estendia-se à frente dele, clara em alguns trechos, escura em outros. Meu pai seguia em passo firme, acostumado com aquele caminho. De vez em quando passava por uma casa com luz acesa, e aquele pontinho de claridade na escuridão trazia algum conforto. Mas a maior parte do trajeto era só ele, o barulho dos próprios passos e o canto distante de algum pássaro noturno. Ele já estava na metade do caminho quando chegou naquele trecho cercado pelos bambuzais. Era um lugar que ele conhecia bem, uma área onde os bambus cresciam altos dos dois lados da estrada, formando quase um túnel. Durante o dia aquilo era bonito, mas de noite tinha algo opressivo naquelas varas balançando ao vento, fazendo um barulho seco. Foi ali que meu pai começou a ouvir uns estalos diferentes, mais fortes, como se alguém estivesse quebrando os bambus no meio. Ele diminuiu o passo, prestando atenção. Podia ser algum animal grande, uma anta talvez, ou até um porco do mato. Mas aqueles estalos tinham algo de estranho, algo de proposital. Não era o barulho de um animal se movendo pela mata.
era diferente. Meu pai continuou andando, mas agora mais devagar, mais atento. Ele era homem bruto, sim, mas não era besta. Sabia que a mata tinha seus perigos, e de noite, esses perigos se multiplicavam. Foi quando de repente houve um silêncio. Os grilos pararam de cantar, os bambus pararam de balançar. Aquela quietude repentina era pior que qualquer barulho. E então ele viu. Primeiro foi só um vulto na escuridão, uma forma que se materializou na estrada à frente dele. Quando a lua saiu de trás de uma nuvem, a luz fraca iluminou a criatura. Meu pai sentiu o sangue gelar nas veias. Ali, parado no meio da estrada, estava algo que não deveria existir. Parecia um cachorro, mas era grande demais para ser cachorro. A corcunda nas costas, os pelos negros que pareciam absorver a pouca luz que havia, e aqueles olhos. Aqueles olhos vermelhos que refletiam a luz da lua como brasas vivas. Meu pai não pensou duas vezes. A coragem toda que ele tinha simplesmente evaporou naquele instante. Ele virou e começou a correr. Correu como nunca tinha corrido na vida, com as pernas pesando. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E o pior é que ele podia ouvir atrás de si passos pesados, 4 patas batendo no chão de terra, cada vez mais próximos. A criatura estava vindo atrás dele. Estava caçando ele. A estrada que meu pai conhecia tão bem, de repente, pareceu se alongar, ficar sem fim. Cada metro era uma eternidade, cada curva uma tortura. Ele não ousava olhar para trás. Não queria ver aquela coisa se aproximando. Tudo o que ele conseguia fazer era correr, correr e rezar para que suas pernas não falhassem. O ar queimava nos pulmões. O suor escorria pelo rosto misturado com lágrimas de puro terror. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Foi quando ele viu a luz, a casa do seu padrinho de batismo, seu Agostinho Pereira, um homem já de idade que morava sozinho naquela propriedade. Meu pai reuniu as últimas forças que tinha e disparou em direção àquela luz salvadora. Seu Agostinho estava na frente da casa, segurando uma espingarda. Ele tinha ouvido aquele barulho estranho, aqueles passos que não eram de pessoa nem de animal comum, e tinha saído para ver o que era. Quando viu meu pai correndo desesperado, gritou para ele vir para perto da casa, correr mais rápido. Meu pai praticamente se jogou no terreiro, e foi quando seu Agostinho ergueu a espingarda e deu um tiro para cima. O estampido quebrou o silêncio da noite. O clarão iluminou tudo por um segundo. Foi nesse momento que a criatura parou. Meu pai, caído no chão e tremendo, virou a cabeça e viu. A coisa tinha se levantado nas patas traseiras, ficando mais alta que um homem. Olhou para meu pai, depois para seu Agostinho, e soltou um som que não era latido nem uivo. Era algo que parecia vir do fundo da terra. Então, num movimento rápido, pulou sobre o barranco que ficava ao lado da estrada e desapareceu na escuridão. Seu Agostinho ajudou meu pai a se levantar. As pernas dele não paravam de tremer e ele mal conseguia respirar direito. Levou meu pai para dentro de casa, deu água, esperou ele se acalmar. Então deu uma bronca nele. Disse que ele sabia muito bem que era quaresma, que os mais velhos avisavam, mas os moços nunca querem ouvir. Agora tinha visto com os próprios olhos que as histórias não eram mentira. Meu pai passou aquela noite na casa do padrinho. Nem pensou em voltar para casa. Ficou sentado na sala olhando para a porta, esperando o dia clarear. Quando o sol nasceu e os galos começaram a cantar, meu pai finalmente se sentiu seguro para voltar. Caminhou aqueles poucos quilômetros que faltavam até em casa, e quando chegou contou tudo para meus avós. Minha avó benzeu ele, rezou, passou sal grosso. Meu avô apenas balançou a cabeça com aquela expressão de quem sempre soube que aquilo podia acontecer. Desde aquela noite, meu pai nunca mais zombou das histórias dos mais velhos. Nunca mais andou sozinho de madrugada em tempo de quaresma. Ele conta que às vezes ainda sonha com aqueles olhos vermelhos,
com aquela corcunda negra surgindo da escuridão. Hoje, ele é homem vivido, com cabelos brancos e marcas do tempo, mas quando conta essa história, a voz dele ainda treme um pouco. Diz que tem coisas neste mundo que a gente não entende, coisas que é melhor não tentar entender, e que quando os mais velhos falam para ter cuidado, é bom escutar. Meu tio Luiz Henrique era homem conhecido e respeitado em toda aquela região do sertão cearense. Nasceu e cresceu na roça, filho de agricultores que trabalhavam aquela terra seca e dura desde que se entendiam por gente. Em 1983, já com seus 20 anos completos, ele era casado e pai de uma menina pequena recém-nascida. Vivia numa propriedade afastada, distante uns 6 ou 7 quilômetros da casa dos meus avós, numa região onde as casas eram espalhadas, separadas por léguas de caatinga e estradas de terra vermelha. Naquele tempo, o sertão era lugar de silêncio e solidão. As noites eram escuras como breu, sem luz elétrica para clarear os caminhos. A lua e as estrelas eram as únicas companhias de quem precisava andar depois que o sol se punha. Meu tio tinha o costume de visitar meus avós todos os dias, depois do trabalho na roça. Ele ia a pé, percorrendo aquela distância toda sem pestanejar. Alguns vizinhos usavam bicicleta, outros montavam em cavalos ou mulas, mas meu tio Luiz Henrique preferia caminhar. Dizia que gostava de apreciar a noite, sentir o vento fresco depois do calor do dia, ouvir os sons da caatinga. O problema é que ele sempre saía tarde da casa dos meus avós. Ficava conversando até meia-noite, meia-noite e meia, e minha avó sempre reclamava disso. Pedia para ele ficar até o amanhecer, dizia que não era bom andar sozinho naquelas horas, mas meu tio não dava ouvidos. Ele era teimoso, daqueles que quando põe uma coisa na cabeça, não tem quem faça mudar de ideia. Tinha que voltar para casa. Não podia deixar a esposa e a filha pequena sozinhas a noite toda. Além do mais, ele andava armado. Levava um revólver na cintura, uma faca no cinto e uma lamparina a querosene para iluminar o caminho. Achava que estava preparado para qualquer coisa. Meus avós sempre alertavam sobre os perigos da noite. Contavam histórias antigas, falavam de coisas que andavam pela caatinga quando a lua estava cheia. Criaturas que não eram deste mundo. Meu avô, que era homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, vivia dizendo que tinha dias que era melhor não sair de casa. Principalmente em noites de lua cheia, quando as sombras ficavam mais vivas e os animais mais inquietos, mas meu tio achava que conhecia aquelas terras como ninguém. Tinha crescido ali, andado por cada trilha, conhecido cada jurema e mandacaru do caminho. O que poderia lhe acontecer? Naquela noite específica, a lua estava redonda e brilhante no céu. Meu tio tinha passado o dia ajudando meu avô a consertar uma cerca que tinha caído, trabalho pesado que deixou os dois exaustos. Depois do jantar, ficaram conversando na varanda, falando sobre a seca que não dava trégua, sobre os planos de plantar feijão quando viesse a chuva. As horas foram passando, e quando meu tio viu, já era tarde demais para meu avô não se preocupar. Ele se levantou, disse que ia embora. Meu avô ficou sério, olhou para o céu e falou que hoje era o 3º dia de lua cheia, que não era dia para andar sozinho. Meu tio respondeu do jeito dele, confiante, meio brincalhão. Disse que não tinha com o que se preocupar, que andava armado e preparado, que conhecia aquelas matas melhor que ninguém. Nada ali lhe metia medo. Meu avô balançou a cabeça com aquela expressão de quem sabe que as palavras vão entrar por um ouvido e sair pelo outro, e apenas disse para ele ter cuidado, que a noite era perigosa e que existiam coisas que eles não conheciam.
Minha avó fez o sinal da cruz e pediu que Deus o protegesse. Meu tio agradeceu, acendeu a lamparina e pegou a estrada. No começo tudo estava normal. A luz da lua iluminava bem o caminho e meu tio conseguia enxergar longe. A lamparina balançava no ritmo dos seus passos, fazendo as sombras dançarem ao redor. A caatinga estava viva, com os sons noturnos, grilos cantando, algum pássaro solitário, o vento passando pelos galhos secos das árvores. Meu tio ia assoviando baixinho, pensando na filha pequena que devia estar dormindo no berço, na esposa que provavelmente estava preocupada com sua demora. Ele já tinha andado uns 3 ou 4 quilômetros, quando percebeu que algo mudou. Foi de repente, como se alguém tivesse apagado os sons do mundo. Os grilos pararam de cantar, os pássaros silenciaram, até o vento pareceu segurar o fôlego. A caatinga inteira ficou muda, esperando algo. Meu tio diminuiu o passo, apertou a mão no cabo da lamparina. Um vento surgiu do nada, forte e frio, fazendo as árvores balançarem com violência. Nuvens começaram a cobrir a lua, e a claridade que antes iluminava tudo foi sendo engolida pela escuridão. Foi quando meu tio sentiu. Não era algo que ele viu ou ouviu primeiro, foi algo que ele sentiu na espinha, um arrepio que subiu das pernas até a nuca. Estava sendo observado. Ele parou, levou a mão ao revólver, olhou ao redor. A luz da lamparina não alcançava muito longe, e as sombras pareciam mais densas, mais vivas. Então, ele escutou. Passos. Não eram passos de pessoa. Eram pesados de algo grande se movendo pela caatinga, quebrando gravetos, fazendo a terra estalar. E tinha uma respiração pesada e rouca que vinha de algum lugar entre as árvores. Meu tio sacou o revólver, apontou para a escuridão e gritou. Disse que estava armado, que não tinha medo, que quem quer que fosse era melhor aparecer ou ir embora. A resposta que ele teve não foi em palavras, foi um rosnado. Um rosnado baixo, gutural, que parecia vibrar no ar e fazer o chão tremer. Meu tio sentiu o medo pela primeira vez, aquele medo antigo que mora no fundo de todo ser humano. O medo do predador, do desconhecido. Então, a criatura apareceu. Saiu da caatinga num movimento rápido e ficou ali, no meio da estrada, entre meu tio e o caminho para casa. Ele ergueu a lamparina e o que viu fez seu sangue gelar. A coisa tinha mais de 2 metros de altura. Ele tinha certeza disso porque meu tio era homem alto, tinha 1,92 m, e aquilo era maior que ele. O corpo era coberto de pelos escuros e a musculatura era visível mesmo na luz fraca da lamparina. Mas o que mais assustou foram os olhos, amarelos brilhantes como ouro derretido, fixos nele com uma inteligência que não deveria existir em animal nenhum. Meu tio não esperou. Levantou o revólver e disparou. O primeiro tiro, o segundo, o terceiro, o quarto. As detonações rasgaram o silêncio da noite. O clarão iluminou tudo por instantes. A criatura deu um pulo para trás, rosnou mais alto, mas não caiu. Continuou ali, de pé, como se os tiros não tivessem feito nada. Meu tio sentiu o desespero tomando conta. Ainda tinha 2 balas, só 2. A criatura rosnou de novo e investiu. Meu tio disparou as 2 últimas balas quando a coisa estava quase em cima dele. Dessa vez teve certeza que acertou. Viu os projéteis atingirem o peito da criatura. Viu ela hesitar. Mas não foi suficiente. Ela continuou vindo, e antes que meu tio pudesse reagir, estava sobre ele. Uma mão, ou pata, ou o que quer que fosse, agarrou ele pela camisa e o jogou no chão com uma força descomunal. O revólver voou longe, a lamparina se apagou ao cair e meu tio ficou na escuridão total com aquela coisa em cima dele. Ele sentiu o hálito quente no rosto, sentiu as garras rasgando suas roupas. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele apalpou o cinto, encontrou a faca, sacou ela e enfiou onde conseguiu. Sentiu a lâmina penetrar algo. Ouviu o grito de dor da criatura. Ela se afastou por um momento, e meu tio aproveitou para rolar no chão,
tentando se levantar. Mas estava ferido. Sentia o sangue quente escorrendo pelos braços e pelo peito. As forças estavam acabando. A criatura se preparou para atacar de novo. Meu tio conseguiu ficar de joelhos, segurou a faca com as duas mãos e esperou. Se ia morrer lutando. Fechou os olhos e começou a rezar baixinho, aquela oração que minha avó tinha ensinado quando ele era menino. Pai nosso que estais no céu. A criatura rosnou e deu o impulso para o ataque final. Foi quando os tiros vieram. Não um, mas vários, vindos de trás de meu tio. A criatura foi atingida em cheio, cambaleou. Soltou um uivo que fez as árvores tremerem. Meu tio olhou para trás e viu. Meu avô e meu tio Geraldo, o irmão mais novo, estavam ali, armados com espingardas. Eles tinham ficado preocupados com a demora e tinham vindo atrás dele. A criatura, ferida e furiosa, olhou para os três homens. Por um momento, pareceu que ia atacar de novo, mas então deu meia volta e desapareceu na caatinga, correndo numa velocidade que não parecia possível. Meu avô e meu tio Geraldo ajudaram Luiz Henrique a se levantar. Ele estava todo arranhado, sangrando de vários lugares, mas vivo. Levaram ele de volta para casa, trataram os ferimentos com remédios caseiros, álcool e panos limpos. Minha avó chorou enquanto limpava os cortes, benzeu ele, fez orações. Meu tio ficou de cama por dias, se recuperando não só dos ferimentos do corpo, mas também do trauma na alma. Alguns dias depois, um vizinho da região apareceu com a orelha enfaixada. Disse que tinha se machucado trabalhando, mas não deu muitos detalhes. Ninguém teve coragem de perguntar mais. Ninguém quis saber. Podia ser coincidência, podia não ser. O que importava é que meu tio Luiz Henrique tinha sobrevivido. Desde aquela noite, ele nunca mais saiu sozinho depois do anoitecer. Nunca mais zombou das histórias dos mais velhos. Nunca mais duvidou que existiam coisas na caatinga que era melhor não encontrar. Ele carrega as marcas daquela noite até hoje. Não só nas cicatrizes que ficaram no corpo, mas no jeito como olha para a escuridão, no respeito que passou a ter pela noite e pelos mistérios que ela guarda. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu comigo e com minha família. Hoje tenho 48, já sou homem feito com filhos crescidos, mas aquela noite ficou marcada na minha memória como se tivesse sido ontem. A gente estava viajando de Governador Valadares para São Paulo, meus pais, meus irmãos e eu. Era uma viagem longa e meu pai tinha decidido dirigir durante a noite para fugir do calor do dia e do trânsito pesado. A estrada era boa na maior parte do trajeto, mas tinha trechos ruins, principalmente quando a gente passava por áreas mais afastadas. Meu pai era motorista cuidadoso, desses que respeitam os limites de velocidade e param para descansar quando sente sono. Ele dirigia nosso carro velho mais confiável, um modelo que tinha nos servido bem durante anos. Minha mãe ia no banco do carona, de vez em quando conversando com ele para manter a conversa e ajudar a espantar o sono. Eu e meus irmãos íamos no banco de trás. A gente tentava dormir, mas o balanço do carro e a empolgação da viagem não deixavam. Já devíamos estar rodando há umas 4 ou 5 horas quando aconteceu. A estrada naquele trecho estava mais esburacada, cheia de irregularidades no asfalto. Meu pai diminuiu a velocidade, tentando desviar dos buracos maiores, mas tinha um que ele não viu a tempo. O carro passou em cima com força, e a gente sentiu um solavanco violento, seguido de um barulho estranho. Meu pai encostou no acostamento e desceu para ver o que tinha acontecido. Pneu furado. Estourado, na verdade, rasgado pela irregularidade do asfalto. Minha mãe desceu também, olhou ao redor. A gente estava no meio do nada. Não tinha uma casa à vista
Não tinha luz nenhuma além dos faróis do carro. A mata fechada dos dois lados da estrada e um silêncio pesado que parecia engolir todos os sons. Naquela época não tinha celular, não tinha como ligar para pedir ajuda. Meu pai abriu o porta-malas para pegar o estepe, mas quando foi verificar, descobriu que estava vazio. Ele tinha esquecido de colocar o pneu sobressalente de volta depois de um conserto que tinha feito na semana anterior. A situação era complicada. A gente estava parado no meio da estrada de madrugada, sem pneu reserva e sem forma de pedir socorro. Meu pai ficou nervoso, minha mãe também. Eles conversaram baixinho, tentando decidir o que fazer. Foi quando a gente viu, bem longe na escuridão, uma luz. Parecia ser uma casa ou alguma construção com luz acesa. Era a nossa única chance. Meu pai disse que a gente ia caminhar até lá, pedir ajuda ou pelo menos abrigo até o dia clarear. A gente começou a andar pela estrada. Eu segurava na mão da minha mãe. Meus irmãos vinham atrás com o meu pai. A luz parecia próxima, mas quanto mais a gente andava, mais parecia que ela se afastava. Deve ter levado uns 20 minutos de caminhada até a gente se aproximar o suficiente para ver que era mesmo uma casa. Era uma construção simples, de madeira meio antiga, situada num terreno elevado ao lado da estrada. Tinha luz acesa em uma das janelas, o que era estranho para aquela hora da madrugada. A gente subiu uma subida de terra até chegar na frente da casa. Meu pai bateu na porta, esperou. Nada. Bateu de novo, mais forte. Foi quando percebeu que a porta estava entreaberta, apenas encostada. Aquilo era estranho, uma casa no meio do nada com a porta destrancada de madrugada. Mas a gente não tinha muita escolha. Meu pai empurrou a porta devagar e chamou. Tem alguém em casa, a gente precisa de ajuda. Foi quando a gente viu o homem. Ele estava sentado numa cadeira de madeira perto de uma mesa, com as mãos cobrindo o rosto. Quando ouviu meu pai, ele tirou as mãos e olhou para a gente. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados, tinha uma expressão de quem tinha visto algo terrível. Ele perguntou o que a gente queria ali àquela hora, e a voz dele tremia. Meu pai explicou sobre o pneu furado, sobre a gente estar com crianças. Pediu se ele podia ajudar ou deixar a gente esperar ali até o dia clarear. O homem levantou da cadeira, olhou para cada um de nós como se estivesse verificando se éramos reais. Então perguntou onde o carro estava. Meu pai disse que tinha ficado na estrada, coisa de 1 quilômetro dali. O homem arregalou os olhos ainda mais e falou, quase num sussurro, que não sabia como a gente tinha conseguido andar por aquela estrada e chegar ali vivo. Tinha algo rondando a região havia noites, algo que não era animal comum, que atacava tudo que encontrava pela frente. Minha mãe puxou a gente para perto dela instintivamente. Meu pai perguntou o que era, mas o homem não soube explicar direito. Só disse que era grande, peludo, andava em 4 patas, mas às vezes ficava em pé como gente. Que tinha olhos que brilhavam na escuridão e fazia um barulho que dava para ouvir de longe. Ele nos levou para dentro, mostrou 2 quartos pequenos, onde a gente podia descansar. Disse que de manhã ajudaria com o carro, mas que agora o melhor era todo mundo ficar trancado ali dentro. Minha família foi se acomodar. Meus pais ficaram num quarto, eu e meus irmãos no outro, mas eu não conseguia dormir. Ficava pensando no que o homem tinha dito, naquela criatura que andava pela região. As palavras dele tinham soado verdadeiras. O medo nos olhos dele era real. Meus irmãos adormeceram rápido, cansados da viagem e da caminhada. Mas eu fiquei deitado, olhando para o teto de madeira, ouvindo os barulhos da noite. Deve ter passado 1 hora, talvez mais, quando eu comecei a ouvir. Eram passos, vinham de fora da casa. Mas não eram passos de pessoa, eram mais pesados, irregulares, como se fosse um animal grande andando ao redor. Eu me levantei devagar, com cuidado para não acordar meus irmãos, e me aproximei da parede. A casa era velha e tinha frestas entre as tábuas de madeira. Através delas, eu conseguia ver lá fora. A lua estava clara naquela noite, iluminando o terreiro em volta da casa.
E foi quando eu vi a sombra. Era enorme, se movendo de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo ou alguém. Eu fiquei paralisado, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Então veio o cheiro, um cheiro horrível de coisa podre, de carne estragada, que passou pelas frestas e encheu o quarto. Tive que tampar o nariz e a boca para não vomitar. A criatura continuou andando ao redor da casa. Eu conseguia ver partes dela através das frestas, pedaços de pelo escuro, patas enormes, às vezes uma parte do que parecia ser um focinho. Ela parecia estar farejando, procurando. Eu não conseguia me mexer. Ficava ali grudado na parede, olhando, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu percebesse. Queria gritar, queria chamar meus pais, mas nenhum som saía da minha garganta. De repente, a criatura parou. Ficou completamente imóvel por alguns segundos. Então, lentamente, ela virou na direção da parede onde eu estava. Eu não sei se ela me viu através das frestas, não sei se sentiu meu cheiro ou ouviu minha respiração. Mas eu tive a certeza absoluta de que ela sabia que eu estava ali. Vi a sombra crescer na parede, vi ela se erguer, ficar de pé. Ficou gigantesca, muito mais alta que qualquer pessoa, e então veio o som. Foi um uivo que começou baixo e foi subindo, ficando cada vez mais agudo, mais alto, mais penetrante. Era um som que parecia não vir apenas da criatura, mas da própria noite, como se a escuridão toda estivesse gritando. Eu tampei os ouvidos com as mãos, fechei os olhos com força, mas o som continuava atravessando tudo, vibrando nos meus ossos. E o mais estranho é que meus irmãos não acordaram. Ninguém na casa pareceu ter ouvido. Era como se aquele som fosse só para mim. Quando o uivo terminou, veio o silêncio. Mas era um silêncio pior que o barulho. Então a criatura começou a bater na parede. Pancadas fortes, ritmadas, que faziam a madeira tremer e gemer. Parecia que ela queria derrubar a parede e entrar na casa. Eu caí de joelhos, tremendo inteiro, ainda com as mãos nos ouvidos, rezando todas as orações que eu sabia. As pancadas continuaram por tempo que pareceu eterno, cada uma mais forte que a anterior. E então, pararam. Eu abri os olhos devagar, ainda esperando que a parede desabasse a qualquer momento. Mas não veio nada. Fiquei ali ajoelhado, ouvindo. Podia ouvir a criatura se afastando, os passos ficando mais distantes, a respiração pesada sumindo na noite. E então, de muito longe, veio outro uivo. Mas esse era diferente, era de despedida, de algo que ia embora, mas que deixava um aviso. Eu consegui me arrastar de volta para a cama, ainda tremendo, e fiquei ali deitado com os olhos arregalados até o sol nascer. Quando minha mãe veio me acordar de manhã, ela se assustou com o meu estado. Eu estava pálido, com olheiras fundas, tremendo. Ela perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. As palavras não saíam, ficavam presas na garganta. Ela me abraçou, passou a mão no meu cabelo, esperou eu me acalmar. Mas eu continuava mudo. A gente deixou aquela casa logo cedo. O homem ajudou meu pai a conseguir um pneu emprestado de um vizinho e a gente voltou para o carro. A viagem continuou, chegamos em São Paulo, a vida seguiu. Mas eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Demorou semanas para eu conseguir falar de novo. E quando finalmente consegui, ninguém acreditou na minha história. Acharam que tinha sido pesadelo, imaginação de criança. Eu acabei ficando em São Paulo, construí minha vida por aqui. Às vezes passo anos sem pensar naquela noite, consigo levar uma vida normal. Mas tem noites que eu acordo suando frio, com aquele uivo ainda vibrando nos meus ouvidos. Tem noites que eu fecho os olhos e vejo aquela sombra gigantesca se erguendo contra a parede. E eu sei que não foi pesadelo, não foi imaginação. Sei que naquela noite eu vi algo que não deveria existir, algo que ainda está por aí, rondando estradas desertas, esperando o próximo viajante solitário.
Isso que vou contar aconteceu com meu primo Ademir Lopes, lá pelo ano de 1996. Naquela época, ele tinha uns 20 e poucos anos. Era rapaz novo ainda, cheio de energia e coragem de sobra. O Ademir morava num distrito pequeno, perto de Palmas, capital do Tocantins, onde a gente tinha parente. O lugar era daqueles que a estrada de terra vermelha some no horizonte e o cerrado se estica até onde a vista alcança. Naquele tempo não tinha tanto asfalto como hoje, e as pessoas viviam mais devagar, mais grudadas na terra. Ele tinha costume de andar de bicicleta pelo interior, atravessando de um povoado para o outro. Gostava da liberdade de pedalar sozinho naquelas estradas vazias, sentindo o vento quente do cerrado batendo no rosto. Às vezes levava uns amigos junto, mas na maioria das vezes era só ele e a bicicleta velha que ele mesmo consertava quando quebrava. O Ademir trabalhava numa oficina mecânica no distrito e conhecia bem aquela região toda. Sabia onde tinha água boa para beber, onde as casas ficavam, conhecia cada curva daquelas estradas de chão batido. Ele andava muito com 3 companheiros de infância. Um deles era o Valdemir Souza, rapaz sério que trabalhava ajudando o pai na roça. Tinha também o Nilson, que era meio calado, mas bom de serviço, sempre com uma faca de cabo de chifre pendurada na cintura por causa dos bichos do mato. E tinha o Ronaldo Pereira, que era o mais desconfiado dos 4. Vivia dizendo que o cerrado guardava segredo e que a gente não devia se meter em lugar abandonado. Mas mesmo desconfiado, ele ia junto nas aventuras, porque amigo é para essas coisas mesmo. Num final de tarde de agosto, quando o sol já estava descendo, mas ainda fazia calor, os 4 resolveram pegar a estrada que cortava um pedaço de cerrado mais fechado. Iam pedalando devagar, conversando sobre trabalho e sobre as meninas do povoado vizinho. O céu estava daquele alaranjado forte que só o cerrado tem, e os grilos já começavam a cantar anunciando a noite. O Ademir ia na frente, pedalando tranquilo, quando de repente parou e ficou olhando para a direita da estrada. Os outros 3 quase bateram nele. Foi aí que eles viram a construção. Era uma casa grande, dessas antigas, com telha de barro e madeira escura nas janelas. Ficava uns 50 metros para dentro do terreno, cercada por capim alto que já tinha tomado conta de tudo. A casa tinha aquele aspecto de lugar que ninguém pisa faz tempo, com a tinta descascando das paredes de taipa e uma varanda na frente toda torta, como se fosse cair a qualquer momento. Tinha 3 janelas na frente e uma porta de madeira grossa que devia pesar bastante. Em volta, só mato e silêncio. O Nilson foi o primeiro a falar que aquilo ali parecia cenário de filme ruim, daqueles que a gente assiste e já sabe que vai dar problema. O Valdemir riu, mas era um riso nervoso, daqueles que a gente dá quando está meio incomodado. O Ademir ficou olhando fixo para casa, e o Ronaldo Pereira já estava dizendo que era melhor seguir viagem, que lugar abandonado no cerrado sempre tem história feia por trás. Mas a curiosidade bateu mais forte, e os 4 encostaram as bicicletas na beirada da estrada, amarrando numa árvore torta que tinha ali. Começaram a caminhar devagar pelo mato alto em direção à casa. O capim estava seco, fazia aquele barulho embaixo dos pés, e tinha formiga de roda no chão que eles precisavam desviar. O sol já estava mais baixo, e a sombra da casa parecia maior do que devia ser. Conforme eles se aproximavam, dava para ver melhor os detalhes. Tinha teias de aranha velhas nas quinas das janelas, e a madeira da porta estava inchada pela chuva e pelo sol, toda rachada. O Ademir chegou primeiro na varanda. As tábuas do chão estavam podres em alguns lugares, e ele testou antes de pisar para não cair. Bateram na porta. O som ecoou lá dentro, mas ninguém respondeu. Bateram de novo, mais forte dessa vez. Nada. O Valdemir tentou espiar pela fresta da janela, mas estava muito escuro lá dentro para ver alguma coisa. O Ademir empurrou a porta devagar, mas estava trancada por dentro. Eles deram a volta na casa pisando com cuidado no mato e encontraram uma janela lateral que tinha o vidro quebrado.
Dava para ver que realmente não tinha ninguém ali, só poeira e escuridão. Foi quando voltaram para a frente da casa que o Ademir teve a ideia. Ele olhou para os amigos e disse que deviam voltar no dia seguinte de noite e passar umas horas ali dentro. Disse que nunca acreditou em assombração, nem nessas histórias de alma penada que o povo do interior gosta de contar. Segundo ele, o único medo que a gente devia ter era de gente viva e de bicho bravo. E a casa estava vazia das duas coisas. O Nilson deu risada e topou na hora. O Valdemir ficou pensando uns segundos antes de concordar. Já o Ronaldo Pereira balançou a cabeça, disse que aquilo era besteira e que iam se arrepender. Mas no fim acabou topando também porque não queria ficar de fora. Combinaram de voltar no dia seguinte às 5 da tarde, cada um levando suas coisas. O Nilson disse que ia levar a faca grande que usava para o mato, porque ali no Cerrado Tocantinense tinha onça parda, tinha lobo-guará, tinha até história de gente que cruzou com jaguatirica de noite. O Ademir riu e disse que a faca era boa ideia mesmo, mas que provavelmente iam passar a noite inteira sem ver nada além de morcego. Eles montaram nas bicicletas e voltaram cada um para sua casa conforme o sol terminava de descer atrás do cerrado. No dia seguinte, o Ademir acordou com aquela sensação estranha no peito. Não era medo, era mais uma inquietação, como se alguma coisa estivesse avisando que era melhor não ir. Mas ele empurrou esse pensamento para longe e começou a separar as coisas. Pegou uma mochila velha, enfiou uma garrafa de água, uns pães que a mãe tinha feito de manhã, uma lanterna que funcionava mais ou menos e um cobertor fino. A mãe dele perguntou onde ele ia dormir e ele mentiu, dizendo que ia passar a noite na casa do Valdemir. Ela não desconfiou de nada. Os quatro se encontraram na estrada perto das 5 horas. O céu estava limpo, mas já dava para sentir que a noite ia ser fria, como sempre é no Cerrado quando não tem nuvem. Eles pedalaram até a casa abandonada sem falar muito, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegaram, a casa parecia diferente com a luz do fim de tarde. Parecia maior, mais escura de alguma forma. O Ronaldo Pereira foi o primeiro a descer da bicicleta, e ele ficou olhando para a construção com a testa franzida, como quem está medindo se vale a pena entrar. Caminharam até a porta de novo, e dessa vez ela estava só encostada, nem trancada mais. Isso foi estranho, porque no dia anterior ela estava bem fechada. O Ademir empurrou a porta devagar e ela abriu com um gemido de madeira velha que fez o Valdemir dar um passo para trás. Lá dentro estava escuro e cheirava a mofo, aquele cheiro de lugar fechado faz tempo. Eles entraram um por vez, com a lanterna do Ademir iluminando o caminho. O chão era de tábua corrida e rangia embaixo dos pés deles. Tinha uma sala grande logo na entrada, com móveis cobertos por panos sujos de poeira. Começaram a explorar a casa. Tinha um corredor comprido que ia dar numa cozinha velha, com um fogão a lenha enferrujado e uma pia rachada. Tinha 2 quartos de um lado e um banheiro do outro, tudo sujo e abandonado. Mas quando eles chegaram no fundo da casa, sentiram um cheiro diferente. Não era mais o mofo comum de casa abandonada. Era um cheiro de coisa estragada, de carne podre, daqueles que entram pelo nariz e vão direto para o estômago da gente, dando ânsia. O Nilson tampou o nariz com a camisa e disse que ali tinha bicho morto com certeza. Seguiram o cheiro até o último quarto no fim do corredor. A porta estava entreaberta, e quando o Ademir empurrou, a luz da lanterna mostrou uma cena ruim. Em cima de uma cama velha, com o colchão todo rasgado e as molas aparecendo, tinha um bicho morto. Parecia ser um capivara ou um tatu grande, difícil de saber porque estava muito destroçado. A criatura tinha o corpo todo aberto, as tripas para fora, e o sangue já estava seco grudado na madeira da cama. Moscas levantavam voo quando eles chegavam perto. Pelo estado do corpo, devia estar ali faz uns 3 ou 4 dias. A janela do quarto estava quebrada. Não era só o vidro que faltava, mas a própria madeira da esquadria estava arrancada de um jeito estranho,
como se alguém ou alguma coisa tivesse forçado ela de fora para dentro. A janela ficava balançando de leve com o vento que entrava, fazendo um barulho irritante, um rangido constante que deixava os nervos da gente à flor da pele. O Valdemir disse que era melhor fechar aquela porta e escolher outro cômodo para passar a noite, porque ninguém ia aguentar aquele cheiro. O Ronaldo Pereira foi mais direto e disse que era melhor ir embora de uma vez. Mas o Ademir insistiu que eles deviam ficar. Disse que aquilo era só um bicho que entrou pela janela e morreu ali, que devia ter sido morto por outro animal maior e arrastado para dentro. Disse que iam deixar a porta do quarto fechada e ficar na sala da frente, onde o cheiro não chegava tanto. O Nilson concordou, disse que não ia pedalar a noite toda de volta por causa de um bicho morto, e assim ficou decidido. Eles voltaram para a sala, largaram as mochilas e tentaram se acomodar. Já estava começando a escurecer de verdade lá fora. O tempo foi passando devagar. Eles tentaram comer os pães que tinham levado, mas o cheiro da casa toda estava contaminado por aquele fedor. Era como se o ar estivesse grosso, pesado de tão ruim. A água que tentaram beber desceu mal pela garganta. O Ademir ficou bravo consigo mesmo por ter insistido naquela ideia besta. O Ronaldo Pereira não disse nada, mas o olhar dele falava tudo. Ficaram sentados no chão da sala, cada um com seu cobertor, tentando conversar de assuntos normais para espantar o nervosismo que estava crescendo. Foi por volta das 9 horas da noite, talvez um pouco mais, que eles ouviram o primeiro som vindo de fora. Era um barulho de coisas se movendo no mato, pisando nos galhos secos. Parecia pesado, não era passarinho nem bicho pequeno. Os 4 ficaram quietos na mesma hora, cada um prestando atenção. O barulho parou por uns segundos, depois continuou. Mais perto da casa agora. Dava para ouvir uma respiração pesada, aquele tipo de respiração que sai pelo nariz de animal grande, forte, fazendo um som rouco. O Nilson se levantou devagar e foi até a janela da sala. As tábuas de madeira tinham frestas entre elas, dava para espiar sem precisar abrir nada. Ele colou o olho numa dessas frestas e ficou olhando lá para fora. A lua estava cheia, iluminando o terreno em volta da casa com aquela luz branca e fria. Foi aí que ele viu a criatura. Ele ficou imóvel, parado ali como estátua, sem conseguir se mexer. Os outros 3 perceberam e foram chegando perto, um por vez, cada um encontrando uma fresta para espiar. O bicho estava a uns 20 metros da casa, parado no meio do terreno de mato. Era grande, muito grande. Parecia um cachorro, mas não era. As pernas eram compridas demais, o corpo era muito musculoso e a cabeça tinha um formato errado, alongado demais para ser de cachorro comum. A pelagem era escura, marrom quase preta, e dava para ver que era grossa. O que deixou todos eles com o sangue gelado foi que o bicho estava em pé, não apoiado em alguma coisa, mas em pé mesmo, nas patas traseiras que nem gente. Mas quando ele se abaixou para farejar o chão, ficou claro que aquilo também andava de 4 patas. E nessa posição ele era alto, muito alto. Chegava fácil no peito de um homem adulto. O Ademir sentiu as pernas bambearem. Ele nunca tinha acreditado nas histórias que o povo contava sobre criatura do mato. Sobre bicho que vira gente e gente que vira bicho. Mas ali estava a prova, a uns metros dele, real e impossível ao mesmo tempo. O Valdemir estava tremendo, a mão dele agarrada na madeira da parede. O Ronaldo Pereira tinha a boca aberta, sem conseguir falar nada. E o Nilson estava com a respiração tão rápida que parecia que ia desmaiar. A criatura ficou farejando o ar por mais uns segundos, a cabeça se movendo de um lado para o outro. Ela estava procurando alguma coisa. O focinho dela era comprido, cheio de dentes que apareciam mesmo com a boca fechada, dentes grandes, brancos na luz da lua. As garras das patas dianteiras eram enormes, curvadas, próprias para rasgar. Foi aí que o bicho começou a se mover em direção à casa. Não corria, só andava,
mas era uma caminhada decidida, como de quem sabe exatamente onde está indo. O Nilson se afastou da janela num pulo e foi correndo pegar a faca que estava na mochila dele. Com o nervosismo, a mão dele tremia tanto que quando ele pegou a faca, ela escorregou e caiu no chão de madeira, fazendo um barulho seco e alto que cortou o silêncio. Os 4 congelaram. Lá fora a criatura parou de andar. Eles ouviram aquela respiração pesada de novo, só que agora estava mais rápida, mais agitada. O bicho tinha escutado. Ficaram sem se mexer, mal respirando, esperando para ver o que ia acontecer. Passaram uns 5 segundos que pareceram durar 1 hora. Então ouviram o som de algo se movendo rápido, muito rápido, contornando a casa. A coisa não estava mais andando, estava correndo. O Ademir fez sinal para todo mundo ficar quieto e se afastar da porta da frente. Eles recuaram para o meio da sala, grudados uns nos outros, o Nilson segurando a faca com as 2 mãos e o Valdemir rezando baixinho uma oração que a avó dele ensinou quando era criança. O som parou na lateral da casa. Não vinha mais da frente, vinha do lado direito, do lado onde ficava aquele quarto do fundo com o bicho morto. Eles ouviram um barulho de madeira sendo arranhada, de coisa tentando entrar. Depois um silêncio curto, e então um estrondo. Foi como se alguém tivesse pulado de uma altura boa e caído pesado lá dentro do quarto. A casa toda tremeu com o impacto. Um som surdo, pesado, de coisa grande batendo no chão de madeira. A criatura tinha entrado pela janela quebrada. Nenhum deles esperou para ver o que ia acontecer depois. O Ronaldo Pereira foi o primeiro a correr para a porta da frente, abrindo ela com tanta força que quase arrancou a dobradiça. Os outros 3 vieram logo atrás, tropeçando nas próprias mochilas, deixando tudo para trás. Saíram da casa correndo pelo mato, sem olhar para trás, sem pensar em nada além de alcançar as bicicletas. O Ademir tropeçou numa raiz, mas se levantou na mesma hora, o joelho ralado e sangrando, e continuou correndo. Atrás deles, lá dentro da casa, ouviram um som horrível, um misto de rosnado e outra coisa que não dava para identificar. Chegaram nas bicicletas, desamarraram elas com as mãos tremendo e saíram pedalando pela estrada de terra. A lua clareava o caminho, mas mesmo assim era difícil enxergar direito. Nenhum deles tinha coragem de olhar para trás, de ver se aquela coisa tinha saído da casa e estava vindo atrás. Pedalavam com toda a força que tinham nas pernas, o coração batendo tão forte que doía no peito. A estrada parecia não ter fim. Cada sombra de árvore era um susto. Cada som do cerrado fazia eles pedalarem mais rápido. O Ademir não sabe quanto tempo levou para chegarem de volta no distrito. Devia ter sido mais de 1 hora de pedalada, mas parecia que tinham atravessado o estado inteiro. Quando finalmente viram as primeiras casas com luz nas janelas, sentiram as pernas quase desistindo. Pararam no meio da rua principal, desceram das bicicletas e ficaram ali parados, dobrados para frente, tentando recuperar o fôlego. Nenhum deles conseguia falar. O Valdemir tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e o Nilson estava pálido que nem papel. Antes de cada um ir para sua casa, eles fizeram um pacto ali mesmo, na rua escura, ainda tremendo de medo. Concordaram que nunca iam contar para ninguém o que tinham visto. Primeiro porque ninguém ia acreditar mesmo. Iam achar que era invenção ou que estavam bêbados. Segundo porque nenhum deles queria ficar conhecido como o maluco que viu o lobisomem. O Ronaldo Pereira só disse uma coisa antes de ir embora. Disse que ele tinha avisado que lugar abandonado no cerrado sempre tem motivo para estar abandonado e que eles tinham tido sorte de sair vivos de lá. Nenhum dos 4 voltou naquela casa depois daquilo, nem de dia nem acompanhado, nunca mais. As mochilas, os cobertores, a lanterna do Ademir, tudo ficou para trás naquela sala, e nenhum deles sentiu vontade de ir buscar. Passaram a evitar até aquela estrada, sempre escolhendo outro caminho quando precisavam ir para o povoado vizinho. O Ademir me contou essa história muitos anos depois, quando ele já tinha 40 e poucos anos e morava em outro estado.
Ele disse que aquela foi a noite que mudou o jeito dele de ver o mundo, que depois daquilo ele aprendeu que tem coisa no Cerrado e no Brasil inteiro que a gente não entende e é melhor não tentar entender. Ele também me disse que às vezes ainda acorda de noite com o suor frio escorrendo, sonhando com aquela criatura parada no terreno iluminado pela lua, com aqueles dentes grandes e aquelas garras, andando em duas patas que nem gente, mas sendo tudo menos gente. E que o som daquele impacto no quarto, o som daquilo pulando para dentro da casa, é um som que ele carrega na cabeça até hoje e vai carregar até morrer.